Olá, alunos, aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo Física e Química e na aula de hoje vamos falar de leis de Newton, peso, massa, gravidade na Física 1 do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá para a aula então. Primeira lei de Newton, a definição dela, ou melhor, o título é inércia. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Então nós temos na lei da inércia aqui uma imagem de um garoto andando de bicicleta e uma bicicleta sendo lubrificada. O que acontece quando o garoto para de pedalar? Parando de pedalar, ele vai continuar em movimento por um certo tempo. Isso tem a ver com inércia. Todo corpo que está em repouso quer ficar em repouso. Todo corpo que está em movimento quer continuar em movimento. Para essa bicicleta permanecer por mais tempo em movimento, o ideal é ser lubrificada. A lubrificação diminui o atrito entre as peças, além de proteger da corrosão. Mas aqui o caso é diminuição do atrito, logo ela vai ficar nesse estado de inércia, de movimento, por mais tempo. Na física nós temos as grandezas vetoriais, como direção, sentido e intensidade. Então se nós formos pensar em direção, direção é uma reta. Essa reta pode ser horizontal, ela pode ser uma reta vertical, uma reta diagonal. Agora o sentido, aí você coloca uma flechinha dizendo que esse sentido vai ser da esquerda para a direita, ou sentido norte-sul, ou de baixo para cima. Isso é o sentido. A intensidade é o valor que nós vamos aplicar. Por exemplo, 5. E aí nós vamos dizer 5 newtons, porque vamos estar falando de força. Então, bem, direção, sentido e intensidade. Anotem aí no seu caderno, primeira lei de Newton, lei da inércia, temos direção, sentido e intensidade. Na primeira lei de Newton, então, todo corpo que permanece em repouso ou em movimento fica em repouso ou em movimento, a menos que mude de estado em razão de uma força. Resumindo, todo corpo que está em repouso quer continuar em repouso. Todo corpo que está em movimento não quer parar, quer continuar em movimento. Aqui nós temos o Garfield numa tirinha em que ele diz que ele está fazendo uma experiência científica, que ele não é preguiçoso. Ele está testando a primeira lei da física, a lei da inércia, que diz o quê? Que todo corpo tende a permanecer em repouso. Por que os passageiros de um ônibus se sentem lançados para trás quando o ônibus dá a partida? Ou eles são arremessados para frente quando o ônibus para? Olha aqui na segunda tirinha. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. O skate parou, mas o corpo do garoto continua em movimento. Essa é a importância do cinto de segurança. Ele estava em movimento junto com o skate parou e ele continuou em movimento. Você está no ônibus parado junto com o ônibus. Quando o ônibus arranca, você quer continuar parado. Porém, você é arremessado para trás porque o ônibus se deslocou. O mesmo, quando o ônibus para, você e o ônibus estão andando. O ônibus parou, você quer continuar no seu estado de movimento. Por isso a importância do cinto de segurança. A segunda lei de Newton trabalha com corpos acelerados. A segunda lei de Newton diz que a força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. Podem estar anotando no caderno também. Um corpo é acelerado quando sobre ele age uma força resultante diferente de zero. O jogador chuta uma bola com uma força capaz de tirá-la do repouso ou alterar a sua velocidade, dando uma direção e um objetivo de fazer o gol. Então, para a gente calcular força na segunda lei de Newton, nós vamos trabalhar com a equação F igual a m vezes A, onde o F significa força. Essa força se mede em Newton, letra N. M significa a massa do corpo.
E essa massa a gente mede em kg, quilograma. E o A significa a aceleração. E essa aceleração nós medimos em metros por segundo ao quadrado. Então, nós podemos estar calculando força igual a massa vezes aceleração. Podemos também calcular a massa, podemos também calcular a aceleração. Aqui, por exemplo, temos um caixote. Se ele tiver uma certa massa, vamos calcular a aceleração ou a força aplicada. Anotem aí no caderno de vocês, segundo a lei de Newton, anote a força e o significado de cada equação. Aqui nós temos um exemplo em que força e aceleração com variação de velocidade. Para uma mesma força resultante, corpos de menor massa adquirem maior aceleração. Olha só, eu apliquei uma força, então a força é igual nos 3 casos. Porém, o que aconteceu com a massa do trem no primeiro caso? Ela é maior, teve uma aceleração menor. Como a massa no segundo caso diminuiu, a aceleração aumentou. Como a massa no terceiro caso diminuiu mais ainda, a aceleração ficou muito maior. Agora, nós temos um segundo exemplo, em que a aceleração é que vai ficar igual. E para a aceleração ficar igual, conforme a massa do trem vai aumentando, nós temos que fazer o quê? Aplicar uma força muito maior, porque a massa foi aumentando. Em todo caso, nós vamos sempre utilizar F igual a m vezes o A. Aqui nós temos uma placa de trânsito em que fala que os automóveis podem andar a 120 km por hora, enquanto os caminhões a 90 por hora. Por que um caminhão difere de um ônibus? Um caminhão e um ônibus diferem de um carro? Porque um caminhão e um ônibus têm uma massa maior. E se eles estão a uma velocidade de 100, 120 km por hora, eles necessitam de uma força muito maior para fazer parar. Porque eles têm uma massa maior, eles estão com uma inércia maior. Enquanto que um carro, por ter uma massa menor, consegue parar mais fácil. Essa é a diferenciação, então, das placas. Observe também que, com a pista molhada, a velocidade também diminui, porque com a pista molhada o atrito da roda com o solo é diferente, fazendo com que o caminhão ou o carro deslize mais facilmente. Por isso tem que ter esses limites de velocidade. Isso tem a ver com a inércia. Imagine um caminhão com uma carga de 20 toneladas. Para fazer ele entrar em movimento, necessita de muita força. Para fazer ele parar depois de movimentar, também necessita de muita força. Vamos falar de peso e gravidade. Aqui nós temos o planeta Terra, com várias pessoas habitando esse planeta. Todas elas estão indo para a direção do centro da Terra. Então, não existe uma parte de baixo da Terra, existe o centro da Terra. Essas pessoas estão sendo atraídas para o centro devido à gravidade. Isso vai dar um peso. Então, o peso é uma grandeza vetorial que expressa a força com que um corpo é atraído para o centro da Terra, para o centro do planeta. E o peso também se mede em Newton. O peso, ele diferencia de local para local. Por quê? O peso depende da gravidade. Uma pessoa na Terra tem um certo peso. Uma pessoa na Lua terá um peso menor, porque a gravidade na Lua é menor. Porém, a massa que a pessoa tem é a mesma, ela tem os mesmos quilos. Só que a balança na Terra e na Lua vão representar valores diferentes, porque o peso da pessoa será diferente. Para a gente calcular esse peso, nós vamos trabalhar com a equação P igual a m vezes g. Então coloquem aí, força-peso no caderno, P igual a m vezes g, onde P significa peso, esse peso também é Newton, o m já sabemos que é a massa, quilogramas, e o g é a gravidade. Como a aceleração, agora nós temos a gravidade. Anotem aí no caderno de vocês essas informações. E a terceira lei de Newton fala de ação e reação.
conhecida como ação e reação, afirma que para toda ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação. Essa força de reação tem a mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto. Aqui nós temos um exemplo. Essa mulher está fazendo uma força de ação na parede para a direita, enquanto que a parede faz uma força de reação para a esquerda. A força vale 5 newtons, a ação da mulher. A reação da parede também é 5 newtons. Porém, o sentido muda. Enquanto que o sentido da mulher é esquerda-direita, o sentido da parede é direita-esquerda. Direção é uma reta horizontal. Sentido tem a flechinha apontando. Aqui nós temos uma espaçonave, onde o combustível faz uma força de ação para baixo e a espaçonave vai para cima. Ação e reação. Os remadores remam num sentido, enquanto que o barco se desloca em outro sentido. Ação e reação. E quero também que vocês coloquem os exemplos no caderno. Aqui nós temos o exemplo 1. Um bloco de massa de 50 kg é empurrado sobre uma superfície horizontal com uma força de 200 N. Calcule a aceleração sofrida pelo bloco. Primeira coisa, eu posso fazer um desenho onde eu tenho uma reta. Nessa reta eu tenho um caixote. Esse caixote tem uma massa e ele vai ser empurrado por uma força F. Ele vai se deslocar tendo uma certa aceleração. Então ele vai ter uma certa aceleração. Vamos tirar os dados aqui. Nós temos m é a massa. A massa vale 50 kg. F é a força. A força vale 200 N. E eu quero calcular a aceleração. Como F igual a m vezes a, no lugar do F colocamos 200, no lugar da massa colocamos os 50 e vamos procurar a aceleração. O 50 está multiplicando, passa dividindo, isso vai me dar a aceleração. Divide aí 200 para 50, ou pode também dividir 20 para 5, porque você vai cortar um zero de cada um e vai sobrar 4. Esse 4 a gente expressa em metros por segundo ao quadrado. Anota então o exemplo 1. O exemplo 2. Um corpo de massa 5 kg lançado sobre um plano horizontal liso tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Determine a força. De novo eu tenho aqui um caixote, sendo aplicada uma força, ele tem uma massa e tem uma aceleração. Vamos tirar os dados aqui. Eu tenho massa, 5 kg, tenho agora a aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado, e estou procurando a força. Lembra que força é igual a massa vezes a aceleração. Força é a massa de 5 vezes a aceleração, que é 3. Isso vai me dar uma força de 5 vezes 3, 15. Força se escreve em Newton. 15 Newton a força. No próximo exemplo, um pacote de arroz tem 5 kg. O que é esses 5 kg? 5 kg é a massa. Vamos tirar o dado aqui, 5 kg. Sendo a gravidade da Terra, G, igual a 10. E a gravidade da Lua, vou botar um G e um L aqui do lado, 1,6. E aqui na Terra eu vou botar um T da Terra. Determine a massa do pacote, o peso do pacote na Terra e na Lua. Bom, aqui nós queremos calcular a massa e o peso. Gente, massa não muda. A massa é igual na Terra e na Lua. Então eu vou dizer o seguinte, se o pacote de arroz tem 5 kg aqui na Terra, a massa que ele tem na Terra é de 5 kg. A massa que ele vai ter na Lua continuará sendo 5 kg. Porém, na Terra ele vai ter um peso. A sensação de peso, você segurando um pacote de 5 kg, depende
da massa e da gravidade. Logo, o peso do pacote aqui na Terra é os 5 quilos que ele tem vezes a gravidade da Terra. Aqui na Terra, esse pacote terá 50 newtons de peso. E se ele for para a Lua? Nós vamos calcular na mesma equação. P igual a m vezes g. Só que agora o peso dele na Lua é o mesmo 5 quilos que ele tem vezes o 1,6. E o peso que ele vai ter na Lua é de apenas 8 newton. Compare esses dois valores. Na Lua, o pacote é mais leve, porém ele continua tendo os mesmos grãos, a mesma massa, os mesmos átomos. A massa não muda, mas o peso sim. Se a gravidade é menor, o peso é menor. Se a gravidade é maior, o peso é maior. Porém, a massa continua a mesma. Aqui nós temos um outro exemplo que diz que na Terra a gravidade é 1, aqui na Terra a gravidade é 10 e o astronauta aqui na Terra tem um peso de 700 newton. Então agora eu sei o peso dele na Terra. A gravidade na Lua é 1,6 e eu quero saber qual a massa desse astronauta e qual o peso que ele tem lá na Lua. É o que eu preciso saber. Bom, se eu sei na Terra a gravidade e tenho o peso na Terra, eu vou descobrir a massa que ele tem aqui na Terra. P igual a m vezes g. O peso na Terra, 700. A massa é o que eu procuro. A gravidade na Terra é 10. Esse 10 está multiplicando, passa dividindo e vai ficar m igual a 700 dividido por 10, o que vai me dar 70. Como eu falo de massa, kg. Esse astronauta tem 70 quilos aqui na Terra. Mas quando ele for para a Lua, quantos quilos ele vai ter lá? Massa na Lua. O mesmo valor, o mesmo 70 quilos. Então os quilos não vão mudar. Mas qual vai ser o peso desse astronauta na Lua? Ele vai ser mais leve ou mais pesado? Bom, na Lua, os quilos que ele tem são 70, mas a gravidade é 1,6. Aí você vai pegar a massa, 70, vai multiplicar por 1,6 e na Lua ele vai ter um peso de 112 newtons. Olha só, qual é o peso dele aqui na Terra? 700. Qual é o peso dele na Lua? 112. Então lembra, a massa não muda. Ele continua tendo 70 quilos. Porém, a sensação de peso do corpo na Lua será menor porque a gravidade é menor. Lembra então, pessoal, de estar acessando o site profrodrimelo.wix.com/aulas. Anotem os exemplos do caderno de vocês, as definições da primeira, segunda, terceira lei de Newton. Dúvidas? Entre em contato, temos a plataforma do Google Sala de Aula, nossos grupos de WhatsApp e na próxima aula estaremos trabalhando os exercícios das leis de Newton, ok? Bons estudos, boa aula e até a próxima!